Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Mestre Jesus continuar nos iluminando e nos intuindo em mais estas nossas considerações acerca do nosso estudo sobre o seu Evangelho. Nós paramos no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E no resumo da doutrina de Sócrates paramos no item que estudamos semana passada, o item 14, ou 14º, e hoje daremos início ao item 15. Então eu vou dar uma lida aqui antes da gente começar a discorrer sobre o tema, ok? Então vamos lá. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria grave que os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pelas nossas almas. Observe bem o que está dizendo a doutrina socrática. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não, pois só são verdadeiramente sábios e justos os que, por suas palavras e seus atos, resgatam o que devem aos deuses e aos homens. Aqui Kardec já faz um remeter no capítulo 10º, número 7 e 8 do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que ali ele vai discorrer com mais profundidade este tema. Antes da gente dar uma olhada lá, a gente vai fazer só uma pequena observação aqui, né? O que a doutrina socrática e platônica está dizendo aqui é que as mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela, né? Ou seja, assemelhar-se à divindade. O que está dizendo aqui que a prática da virtude ou a vivência virtuosa, ela é mais agradável, né? Digamos assim, aos olhos da divindade, do que as mais belas preces e os mais belos sacrifícios. Porque existe ao longo dos séculos, e desde aquela época, e até hoje persiste bastante isso, né? A ideia de que Deus gostaria do nosso sofrimento, né? Da nossa penitência, ou das nossas belas preces, ou seja, quanto mais bonita a prece, mais isto seria agradável aos olhos de Deus. E o que vem dizer aqui então, né? É que, de certo modo, os maiores culpados poderiam conquistar os favores, né? No sentido de que aquele que soubesse fazer uma prece mais bonita, né? Fosse mais agradável a Deus, aquele menos letrado, com menos desenvoltura para se expressar, seria aquele que estaria sendo menos agradável aos olhos de Deus, tá? E Kardec faz um remeter ao capítulo 10º, porque aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, no número 7 e 8, tem um tema que diz o seguinte: o sacrifício mais agradável a Deus. E aqui no item 7, tem uma passagem de Mateus, versículo 23 e 24, que eu vou ler aqui só para a gente ilustrar um pouco a ideia. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta, né? Mateus, versículo 23 e 24. O que está dizendo aqui é que se existe a ideia de fazer uma oferta a Deus, né? E diante de um altar, né? E ali você lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, né? Deixa ali a oferta, vai lá e reconcilia primeiro com o teu irmão. Ou seja, todo o propósito de nos direcionar para Deus, sem antes nós estivermos direcionando para com os nossos irmãos, é inválida a ideia de buscarmos Deus, né? Ou seja, antes de buscar Deus, precisamos primariamente buscar a emanação da divindade,
né? Como tem uma outra passagem do Evangelho, que eu costumo dizer que eu não gravo muito bem, né? Aquela que diz mais ou menos assim, como você pode amar a Deus que você não vê, né? E se você não consegue amar aqueles que você vê, né? Então é uma falácia. Nós precisamos nos atentar para o que nós estamos fazendo, porque senão muitas vezes nós estaremos apenas dissimulando, ainda que de boa intenção. Mas como eu sempre digo, o nosso propósito aqui é estudar à luz da consciência. Então nós não temos nenhum propósito aqui de dizer o politicamente correto, né, no sentido de agradar aquelas nossas paixões mais inconscientes. Nosso objetivo aqui, com toda a humildade, é compreender, né, estes mecanismos para que possamos de fato realizar o despertar de nossa consciência. E aqui então eu lembro deste trecho porque muitas vezes nós poderíamos supor que nós amamos Deus. E o que está dizendo para nós o Evangelho é que nós só poderíamos amar a Deus se antes nós amarmos os nossos irmãos. Ah, mas eu amo fulano, mas e o ciclano, e o beltrano, né? Não, ciclano e beltrano não, então não ama a Deus. Porque Deus, além de ser também presente e onipresente no fulano, Ele também é onipresente no ciclano e no beltrano. Ou seja, se eu amo fulano e não amo ciclano, não amo Deus. Porque logo estou amando parcialmente, digamos assim. É como se eu chegasse numa pessoa e dissesse, olha, eu amo teu braço direito, mas o teu braço esquerdo eu odeio. Então a pessoa me diria, então você não me ama, porque eu sou o meu braço direito e também meu braço esquerdo. Você quer o bem do meu braço direito, mas quer cortar, decepar o meu braço esquerdo, logo você não me ama, pois eu sou os dois braços também. Então é isso que o Evangelho vem a nos dizer. Nós não podemos amar aquele do qual, se nós, como nós iremos dizer que amamos a Deus, se nós não conseguimos amar as representações, as emanações de Deus, que são os nossos irmãos, somos todos nós, sendo Deus onipresente, onisciente, onipotência, força suprema, soberana, inteligente do universo, presente em todas as coisas, em toda parte, em todo espaço, em todo tempo. Se nós não amamos estas coisas em todo tempo, em toda parte, em todo espaço, logo nós não amamos Deus. E o Evangelho então vem a nos dizer que todas as vezes que nós tivermos o propósito de nos direcionarmos para Deus, precisamos antes termos os propósitos de direcionarmos uns para com os outros. Pois se nós tivermos a proposta de buscarmos Deus, mas nós temos lá algum problema contra algum de nossos irmãos, né? Ou o nosso irmão alguma coisa contra nós, nós precisamos antes reconciliar primeiro com este irmão, para depois irmos fazer esta oferta a Deus, né? E aqui eu só pegando um trechinho do Evangelho, no caso aqui, no capítulo 10, número 8, vou ler só o comecinho aqui para a gente entender. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda seria agradável, né? Ou será agradável, porque é proveniente de um coração puro, de qualquer mau pensamento. Fazendo aquela analogia novamente, de nada adiantaria eu chegar numa pessoa e dizer para ela, eu amo o seu braço direito e não amo o esquerdo, e persistindo em odiar o braço esquerdo, eu fosse lá tentar agradar o braço direito, né? Ou seja, eu primeiro preciso resolver aquela situação com o braço esquerdo para depois tentar agradar o braço direito, uma vez que o braço é do mesmo ser, né? E aqui a gente acaba
Como eu disse, nosso propósito aqui é estudar, não é ler, não é correr, não é decorar, menos ainda, e sim perceber e compreender o que o Evangelho está nos dizendo. E quando nós ouvimos o Evangelho, algumas questões vêm à mente imediatamente, né? Por exemplo, aquela passagem de Mateus, se eu não me falho a memória, né? Que devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, né? Agora, quando nós pegamos este trecho do Evangelho, a gente faz a seguinte reflexão: amar os inimigos. Como eu já disse várias vezes em nossos estudos anteriores, o amor é muito confundido com paixão. O amor é confundido com melação. Logo, seria impossível amarmos os nossos inimigos desta forma, a qual nós compreendemos comumente que é o amor. Porque com o inimigo não tem como você chegar a abraçar, agradar, né? Ou seja, aqueles que se colocam como inimigos nossos são aqueles que estão dispostos a nos destruir. Logo seria uma contradição nós tentarmos algo diretamente com o inimigo, porque seria imprudência, seria negligência, porque nós estaríamos nos expondo a uma agressão, a um ataque, até mesmo à própria vida, né? Ou seja, não é este o propósito do Evangelho: se mate, suicide. Não existe este propósito, né? Eu estou pegando este ponto porque amar o vosso inimigo não significa ter uma relação, até porque muitas vezes não seria possível diante da determinação e do propósito do inimigo. Mas quando Jesus nos dá esta orientação: amai os vossos inimigos, ele faz no sentido de que nós não devemos odiar, né? E sim nós devemos amar sentimentalmente falando, né? Ou seja, ame o inimigo, queira o bem dele, deseje todo o bem dele, se ele for aquele que você não conseguiria, digamos assim, né, algo além disso. Agora, trazendo para as questões práticas do dia a dia, se possível fosse o reconciliar, no sentido de que havia uma relação, foi rompida, e voltar a estabelecer, a orientação do Evangelho é para que isso ocorra também. Mas o que nós precisamos levar em conta é que nós não podemos ser infantis ao ponto de achar que chegar na frente de alguém e dizer eu te perdoo, ou essa pessoa vir até nós e disser perdão, e a partir dali as coisas como um mar de rosas se iniciariam. É infantilidade, né? Ou seja, por que rompeu a relação? Por uma causa, por um motivo. E não é simples muitas vezes, né? Não foi porque eu falei uma coisa e ele não gostou. Normalmente os relacionamentos se rompem porque são relacionamentos atordoados, atordoadores, conflitantes, e isso perdura por um certo tempo até que chega uma hora e explode e rompe. Então não seria um pedido de perdão ou um aceitar de um pedido que restabeleceriam todas as coisas, e sim novas posturas. Aliás, o processo de perdoar ou de aceitar perdão seria um processo continuado, seria um processo que, da mesma forma que rompeu, muitas das vezes demandando um certo tempo, a reconstrução, o reconciliar, demandaria também novos tempos, né? O que a gente precisa entender é que nós não podemos ser infantis. Não, mas é só amar o inimigo, é só reconciliar, chega na frente dele, vamos reconciliar. Se as causas que levaram ao rompimento deste relacionamento não forem extirpadas, o que vai acontecer? Você vai apenas ensejar novos conflitos e muitas vezes até maiores. Ou seja, pegando uma situação prática, às vezes o inimigo ele só te odiava. Aí você rompeu o relacionamento. Você agora, por um motivo, restabelece sem extirpar as causas que levaram a este rompimento. Agora você enseja uma situação para o inimigo te destruir, te matar. Quer dizer,
Seria essa a recomendação do Evangelho? Sobreviveu, vai lá e tente se matar? Obviamente não. Mas sim uma orientação para que nós tenhamos sensibilidade, tenhamos perspicácia para observar o relacionamento do qual nós estamos e da melhor maneira possível realizarmos um bom relacionamento. E trazendo por aquela situação, como ele diz, o teu irmão, no sentido, quando falo teu irmão, e aqui eu peguei um ponto, no caso o ponto de algum conflito, o ponto que ensejasse uma reconciliação, mas o Evangelho é muito amplo, né? No sentido, muitas das vezes, que nós estamos buscando agradar a Deus, desagradando os irmãos que estão ao nosso redor, desagradando as pessoas que vivem ao nosso redor, causando mal-estar nas pessoas que vivem ao nosso redor. Se a gente provoca estes sentimentos, estas sensações naqueles que vivem ao nosso redor, como pode nós termos o propósito de agradarmos a Deus, se não estamos conseguindo agradar aqueles que vivem ao nosso redor? Então observe como o Evangelho nos traz uma proposta que ela é bem clara. E de certo modo a proposta é simples, mas que nós, uma vez que nós complexionamos estas situações, não dá para desvencilhar dela de modo simples, né? Para desvencilharmos destas situações, precisamos entender a complexidade que nós criamos, que nós estabelecemos, para que nós possamos desvencilhar-se delas. Agora, precisamos conhecer, entender, para que nós tenhamos condições de realizar isso que nós fizemos. É como se eu fizesse toda uma complexidade de coisas para destruir e depois achasse que para construir é só dizer levanta-te. E não é bem assim, né? Então precisamos entender. Mas voltando um pouco, não dispersando muito, né? Porque aqui nós estamos falando das mais belas preces e dos sacrifícios, né? Porque entende-se muitas vezes que se sacrificar, pagar uma promessa, uma penitência, sofrer de algum modo seria agradável aos olhos de Deus. Essa ideia, ela não é assim, ela tem um certo sentido. O problema é que quando nós, não que nós simplificamos, mas olhamos com muita simploriedade, nós começamos a confundir. Não é que sofrer aos olhos de Deus, porque senão eu posso começar a dar soco na parede e achar que Deus acha isso legal. Mas no sentido de que, sendo humilde, porque muitas vezes o nosso orgulho, para que sejamos humildes, o nosso orgulho vai nos causar algum tipo de mal-estar, algum tipo de dor. Nós vamos sofrer para ser humildes, né? Muitas das vezes. Ou seja, este tipo de sacrifício, né? De suportar, de ceder, de aceitar, de resignar, de compreender, de permitir. É este tipo de sacrifício que seria agradável aos olhos de Deus, né? Mas não um sacrifício de penitência, de autoflagelo ou autossofrimento, alguma coisa nesse sentido. E trazendo ainda para a prece também é muito interessante, porque até hoje existe muito forte, muito comum a ideia de que rezas são coisas agradáveis a Deus. Quando eu falo rezas, falo no sentido de eu imaginar um texto, né, um texto que eu decorei, verbalizá-lo, né, e isso seria agradável aos olhos de Deus. E talvez alguém poderia dizer, não, mas mesmo que ele seja decorado, feito com o coração, tá, que seja feito com o coração, com o sentimento também. Não estou dizendo que isso é ruim, né? Estou dizendo que é mais agradável a prática virtuosa, o exercício da virtude, a ação das virtudes do que uma prece. E aqui eu me lembro de uma fala da benfeitora Joana de Ângeles, que de certo modo ilustra para nós com muita clareza esta definição de prece, que seria uma prece agradável aos olhos de Deus, sem sombra de dúvida, que seria um tanto diferente do que esta reza decorada. Joana de Ângeles diz o seguinte: a alegria de viver
é a maneira adequada de agradecer a Deus a bênção da reencarnação. Observe o que Joana de Ângeles diz. Que a alegria de viver é a maneira adequada de agradecer a Deus a bênção da oportunidade da reencarnação. Ou seja, eu estar alegre, né? Viver alegremente é uma forma de eu estar agradecendo a Deus, né? É uma prece, vamos dizer assim, de agradecimento a Deus, né? E muitas vezes eu não tenho alegria de viver, e aí eu paro 2 minutos num dia de 24 horas e falo: Deus, obrigado, obrigado, obrigado pela minha vida. Mas permaneço triste durante as 23 horas e 58 minutos restantes do dia. E aí a gente faz a seguinte pergunta: eu estou grato pela vida? Aquela prece que eu fiz, aquela reza decorada por alguns minutos, ela está condizendo com o que eu de fato estou sentindo, estou sendo, né? Ou seja, a prece mais bela é a prática da virtude. E aqui nós poderíamos apontar uma das virtudes como o alinhar da fala com as atitudes. Aquela história de que as atitudes sempre dirão mais do que palavras. As palavras comovem, mas são os exemplos que arrastam, né? As atitudes sempre dizendo mais do que palavras. Porque numa reza decorada eu posso dizer assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Espera aí, a gente já para raciocinar uma coisa. Como santificar o nome de Deus? Eu estou fazendo uma prece ao qual eu estou dissertando que seja feita a vontade, santifique o nome de Deus, né? Santificado seja o teu nome. Agora a seguinte pergunta: como isso vai se dar? Como isso sucederá? Como será santificado o nome de Deus? Quem santificará? Alguém menos eu? Ou eu próprio santificarei, né? Ou o próprio Deus santifica o nome dele? Ou seja, santificado seja o teu nome. Mas se eu sou o autor da prece, deve ser eu o primeiro a santificar o nome de Deus. E como santificar o nome de Deus? Santificar através de nossas ações, de nossas posturas, de nossas atitudes, das quais em nome de Deus agiremos, atuaremos. Seria uma forma de santificarmos o nome de Deus. E que quando nós dissemos: seja feita a tua vontade, que sejamos aqueles que permitamos seja feita a vontade de Deus. Talvez este ponto, esta oração a qual todo mundo conhece e que de certo modo no nosso país, a grande maioria de nós proferimos esta prece, esta oração, ou como eu disse, até mesmo de forma como reza decorada. Quando eu faço aqui a definição de reza, eu faço aquela definição, digamos, mais mecânica, tá? É uma forma que eu defino para a gente entender um raciocínio. Porque a prece seria uma coisa da qual eu defino como algo mais ligado ao sentimento. Ainda sendo um pouco de reza decorada, até porque esta prece muitas vezes eu me baseio numa prece que eu conheci, que eu decorei, mas quando eu falo prece eu já falo numa coisa mesmo decorada, tentando envolver mais o sentimento. E quando eu falo reza eu falo naquela coisa mais ritualística, mais mecânica, tá? Por isso que eu falo reza decorada. Ou seja, quando nós começamos a falar em nossa prece ou em nossa reza, né, eu vou utilizar a prece que tem um pouco mais o sentimento envolvido, ou oração, e eu digo: seja feita a vontade de Deus. Quantos de nós, quando proferimos esta prece, esta oração, de fato estamos sentindo que deve ser feita a vontade de Deus? Porque de nada adianta eu dizer: seja feita a vontade de Deus, e no final eu falo: eu quero que você me cure daquela doença, eu quero que você me ajude a comprar aquela casa, a adquirir aquele emprego. Quer dizer, a nossa razão faz a seguinte pergunta para nós mesmos: seja feita a vontade de Deus, seja feita a minha, decidamos, né? Ou seja,
Quando nós afirmamos, né, dissertamos para que seja feita a vontade de Deus, precisamos compreender qual é o sentido deste propósito, qual é o sentido desta afirmativa, desta fala, quando Jesus proferiu esta oração. Ou seja, seja feita a vontade de Deus, né? Seja feita a tua vontade. Pois só vós, Pai de infinito amor e infinita sabedoria, é capaz de compreender aquilo que é melhor para nós, portanto prevaleça a sua vontade sobre a minha. Porque nós, individualidades, possuindo o nosso livre-arbítrio, temos a capacidade e o discernimento para escolhermos, para decidirmos e agirmos. Mas que prevaleça a vontade do Pai. Pois eu sou limitado com o meu discernimento, com minhas escolhas, minhas decisões, mas o Pai é soberano, o Pai é infinitude, portanto prevaleça a vontade dele. Ou seja, eu posso até pedir para curar a doença, mas que se for de tua vontade que eu não seja curado, que eu não seja curado. Né? Ou que eu seja curado, mas não da forma da qual eu gostaria, porque às vezes a doença é a própria cura. Ou seja, nós de maneira limitada nos colocando em direção a Deus, com os nossos anseios, os nossos desejos, mas permitindo que a última palavra, que a soberania das decisões seja de fato o Pai quem decida. Observe então que quando nós paramos para raciocinar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso, nós somos convidados a raciocinar que é muito mais do que um propósito de reza decorada. E é por isso que a doutrina socrática e platônica aqui vem nos dizer que as mais belas preces agradam menos a Deus do que a ação virtuosa, né? A prática da virtude ou a postura virtuosa, né? Porque às vezes nós poderíamos ser levados a entender, a compreender que prática da virtude é uma prática isolada, ter uma boa ação, ter uma ação isolada. Mas a ação virtuosa é uma ação continuada, é um propósito, uma postura que eu assumo perante a vida, perante todas as circunstâncias das quais eu vier a me encontrar, né? Ou eu me encontrar. Ou seja, eu posso não fazer rezas decoradas, preces, orações, mas ter a alegria de viver, né? Porque aí já seria uma prece de agradecimento a Deus pela nossa reencarnação. A alegria de ter a oportunidade de estar vivo, de estar crescendo, de estar evoluindo, de estar aprendendo, é uma constante prece a Deus, de agradecimento, digamos assim. Então esta observação de Joana de Ângeles vem nos colocar a prece como uma postura. E que eu já disse em outros estudos que não há nenhum problema a reza decorada, a prece decorada, até porque eu já disse que às vezes até eu mesmo utilizo. Mas precisamos entender que o sentimento que está por detrás desta prece, e mais do que isso, a ideia que está por trás desta prece, os propósitos que estão por detrás desta prece, né? Ou seja, a oração do Pai Nosso, qual é o objetivo? Por que Jesus a proferiu? Qual é o sentido dela? Quando nós a proferimos, qual seria o nosso objetivo? Por que nós estaríamos imitando Jesus com esta prece? Ou seja, para que nós tivéssemos os mesmos sentimentos e os mesmos propósitos de que Ele. Mas que, se nós não tivermos, de nada está valendo. E é por isso que o capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, nos fala que nós precisamos reconciliar primeiro com o nosso irmão. Ou seja, de que adiantaria eu fazer uma prece do Pai Nosso, que seria uma das preces mais sublimes que Jesus proferiu, e tudo mais
a gente leva de qualquer jeito, sem sentido, sem maiores considerações, né? Ou seja, reconcilia primeiro com o teu irmão. Verifique primeiro o teu propósito em tua prece para depois você proferi-la. Observe bem se você, ao fizer uma prece, se você de fato está desejando aquilo que você próprio está proferindo nesta tua prece. Porque não adianta eu chegar e dizer, Pai nosso, seja feita a tua vontade, a minha eu não quero. Pai nosso, santificar o teu nome, eu não santifico. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu não quero o pão, não busco prover o pão, não compartilho o pão, não sou um instrumento de provimento de pão, enfim, não colaboro com a semeadura do pão, né? Pão material ou pão espiritual, tanto faz, não faz diferença nenhuma, porque um é só parte do outro, né? Porque como em análise mais profunda, tudo é espiritual, né? O nosso pão material, ele é um pão, digamos, para uma das dimensões, para um de nossos corpos, para uma alimentação temporária, uma saciação temporária, uma necessidade temporária de nós, mas que tem um objetivo, porque este pão é para alimentar o nosso corpo e o nosso corpo para continuar as suas realizações, que em última análise são realizações espirituais, tá? Portanto, o pão material também tem, digamos, objetivos espirituais. Então, por isso que eu digo que não importa seja pão material ou pão espiritual, como às vezes nós dissociamos. Mas o fato é que nós estamos pedindo um alimento a Deus. Aquilo que nos alimenta, que alimenta o nosso corpo, que alimenta a nossa alma. E quando nós pedimos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o alimento de cada dia nos dai hoje, será que nós estamos buscando este alimento? Será que nós estamos entendendo o que nós estamos proferindo, né, ao imitarmos Jesus com esta prece do Pai Nosso? Eu costumo dizer que só o Pai Nosso já nos daria profundas reflexões. Porque quando Jesus disse Pai Nosso, ele já disse muita coisa, muita coisa. Porque ele não disse Pai meu. Ele não se dirige na primeira pessoa do singular à divindade. Ele se dirige na terceira pessoa do plural, né? Nosso, né? Ou seja, desculpa, na primeira pessoa do plural, né? Ou seja, nós, nosso Pai, né? Pai nosso. Ou seja, Jesus profere uma prece direcionando para Deus, mas em nome de todos. Pai nosso. Então, ou seja, não é Pai meu, é Pai de todos nós. Santificado seja o teu nome. Ou seja, quando ele fala Pai Nosso, ele já nos coloca como uma irmandade universal. Quando ele diz Pai Nosso, todo o propósito de Jesus nesta oração é considerando a todos os seus irmãos. Ou seja, não dá para nós dizermos Pai Nosso e eu odeio meu irmão. Pai Nosso, eu quero pão, para o outro eu não quero. Pai Nosso, eu quero pão para mim, para o outro que falte, para o outro que morra de fome, que ele sofra de fome, que ele não tenha como se sustentar, que ele não tenha seu alimento espiritual, porque eu odeio ele, eu detesto ele. Observe como, se nós pararmos para raciocinar, nossa prece precisa estar condizente com o nosso propósito sentimental, para que nós não sejamos aqueles que estejamos na contramão do Evangelho. E é por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo faz este remeter ao Mateus, né, ao Evangelho de Mateus, versículo 23. Ou seja, todo o nosso propósito de prece, sem considerar os nossos irmãos, sem considerar o próximo, né, e eu falo próximo, é todo aquele que está próximo de nós. Como diz o próprio Evangelho, o próximo é a humanidade inteira. É claro que aqueles que estão mais próximos são os próximos diretos,
né? Os filhos, consanguíneos, aquela coisa, são os próximos diretos. Mas todos são os nossos próximos, porque no universo perfeito, aonde acredita, de algum lugar debita. Ou seja, sempre que eu faço uma coisa, tem uma reação, né? Sempre que eu tenho uma ação, tem uma reação. E sempre que eu tenho uma ação no bem, eu tenho uma reação no bem. E se esta ação ela é egoística, terá uma reação egoística. Então é necessário considerarmos a totalidade, né? A universalidade das coisas, a universalidade dos nossos irmãos. Então, continuando um pouco, não aprofundando muito neste ponto, mas eu queria pegar este ponto da prece, porque quando a doutrina socrática fala sobre as mais belas preces, porque existe muito forte a ideia de preces bonitas, de palavras bonitas. Ai, que prece linda, que palavras bonitas. Tá, foi legal, naquele momento que foi proferida, foi comovente, né? Mas qual era o sentido destes momentos de comoção na prece? Aquela prece proferida em alguns segundos, em alguns minutos, qual o propósito maior dela? Seria fazer aquela comoção momentânea, de certo modo, teórica, exclusivamente teórica, né? E talvez uma boa vibração, uma boa energização, mas tudo bem. Mas seria este o objetivo? Principalmente quando nós pensamos na prece do Pai Nosso, né? Aquela prece sublime, com profundidade nas colocações, nas considerações, seria para nos sublimarmos naqueles segundos, minutos de prece, e é este o objetivo desta prece do Pai Nosso? Então observe como o Evangelho vem a nos colocar que a prática virtuosa, né, ela é muito mais agradável, porque a prática virtuosa é aquela prece constante, como eu lembrei aqui de Joana de Ângeles. E aqui no vou continuar o 16º. Chamo de homem vicioso ao amante vulgar que ama mais ao corpo que à alma. O amor está por toda a natureza e incita-nos a exercer a nossa inteligência. Encontramo-lo até mesmo no movimento dos astros. Olha aqui o que está dizendo a doutrina socrática. Agora ela está fazendo uma reflexão acerca do amor. Que eu falei do amor, a ideia do amor confundido com paixão, a ideia do amor que nós não temos uma noção muito ampla dele, né? Na verdade, uma noção muito restrita. E aqui a doutrina socrática faz uma consideração, uma reflexão sobre o amor. E aqui ela faz um ponto bem interessante, ela observa um ponto bem interessante. O amor está por toda a natureza e incita-nos a exercer a nossa inteligência. Encontramos o amor até mesmo no movimento dos astros. Olha só, o amor até no movimento dos astros. Observe que o movimento dos astros não é de ficar dando beijinho, de ficar dando sorrisinho, eu te aminho, né? Ou seja, o amor é algo muito maior, muito amplo. Embora não tenha beijinho, não tenha agarrações, não tenha afagos, mas os astros harmoniosamente se relacionam. A força gravitacional faz com que ambos se estabeleçam, estabelecem uma simbiose e um tem uma ação imediata sobre o outro. Olha que coisa interessante. Então encontramos o amor até mesmo no movimento dos astros. Eu estou pegando o amor no movimento dos astros, mencionei aqui sobre a simbiose, a influência mútua de um para com o outro. Não estou nem considerando o amor supremo que rege as leis que estabelecem os movimentos destes astros.
É o amor que adorna a natureza, né? Porque aqui também fala, o amor está por toda a natureza. Pegou o astro como observação, mas está dizendo que está por toda a natureza, né? O amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras. Ele se enfeita e fixa sua morada onde encontra flores e perfumes, né? Aqui talvez tenha uma característica um tanto poética, mas embora um tanto poética, completamente realista, porque é exatamente na natureza, nas flores, na natureza em geral, na flora, na fauna, que nós perceberemos o amor de Deus para com todas as coisas. É ainda o amor que traz a paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. Ou seja, o amor é aquilo que alenta, é aquilo que liberta, é aquilo que suaviza, é aquilo que pacifica. Se nós não estamos agindo em nome destas coisas e destas formas, nós não estamos agindo em conformidade com o amor. Ou não estamos buscando agir em conformidade com uma definição de amor sublime, né? Porque a gente vai observar, inclusive nas obras de Chico Xavier, no livro Missionários da Luz, ou no livro Os Mensageiros, se eu não me engano, lá diz que o amor de Deus é presente até no inferno, né? Ou seja, o amor de Deus está presente em toda parte. E ele está presente em toda parte porque nas regiões mais críticas que nós pudermos imaginar, porque Deus ele é onipresente, é presente em toda parte, em todas as dimensões. Mas, ou seja, ele está lá presente. O que é visível pode ser uma perversidade, uma maldade muito grande, o que é visível. Mas nós sabemos que o ódio é o amor que adoeceu gravemente, como disse o companheiro Chico Xavier. Mas é o amor adoecido gravemente, não ausente. Ou seja, o amor ainda existe ali, né? E aqui vem dizer mais ou menos isso. Ou seja, o amor traz a paz, né? Mas às vezes para se chegar até a paz, há um tanto de dor, né? Neste caminho. E a gente começa a observar que o propósito do amor é presente em todas as coisas e em toda parte. E aqui ele começa dizendo, né, que chamo de homem vicioso ao amante vulgar, que ama mais o corpo que a alma. Porque aquele que não ama a alma, não ama estas expressões de amor, paz, sossego, silêncio, calmaria, né? Ou seja, aquele que ama mais o corpo, que é a agitação, que é a fomentar os prazeres do corpo, né? Aquilo que, de certo modo, traz muitas perturbações no todo. Aqui uma observação de Kardec, vamos ver aqui. O amor que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates, tendo dito que o amor não é um Deus nem um mortal, mas um grande demônio, ou seja, um grande espírito que preside ao amor universal. Esta afirmação lhe foi sobretudo imputada como crime. É claro que quando a gente vê esta fala, a gente, de maneira desavisada, imediatista, poderíamos se equivocar e dizer que Sócrates está dizendo uma bobagem, né? Mas Sócrates era muito profundo em suas afirmativas. Ele fazia esta complexa e profunda análise para que tivesse um raciocínio mais claro, mais em conformidade com a lógica e com a razão. E quando ele diz aqui, o amor não é um Deus, né? Nem um mortal, mas um grande demônio, é exatamente em opositura, digamos assim, em
em contraposição àquela ideia de que dá para eu amar a Deus odiando meu irmão, né? Ou seja, eu estou amando um Deus que eu não vejo e não estou amando o meu irmão que eu vejo, né? Eu estou amando Deus, mas não estou cuidando da natureza. Eu estou amando Deus, mas estou devorando os animais. Eu estou amando Deus e estou usurpando a flora e a fauna, quer dizer, né? Então, ou seja, Sócrates apresentava um amor universal, um amor que considerava a universalidade das coisas. Não dava para nós amarmos este Deus imaginário, isolado, e em nome dele cometermos atrocidades, barbaridades, que às vezes no dia de hoje muitos ainda acham que não é barbaridade, porque a noção de barbaridade dele é muito mais bárbara ainda. Então ele acha que a posição dele, as ações dele não é bárbara, porque ele se compara com outros mais bárbaros do que ele. Então logo ele entende que as ações dele não são bárbaras. Mas aqui nós estamos considerando sobre um ponto de vista total, né? Contextualizado, universal, né? Ou seja, o amor não é um Deus nem um mortal, mas um grande demônio, né? Ou seja, este amor do jeito que estão propondo aí, de fato é um grande demônio, porque é uma coisa de louco, é uma coisa sem sentido, né? E Sócrates, então, sobretudo por esta afirmativa dele como crime, né? Ou seja, olharam superficialmente e falaram, esse Sócrates está dizendo uma bobagem. Não, ele não está dizendo uma bobagem, ele está dizendo uma coisa completamente clara e lógica, só que a ignorância, a maledicência e tudo, e todos os adjetivos similares a estes, as pessoas tomavam e já julgavam ele, né? Por isso ele acabou sendo condenado e executado, né? Como criminoso. Ou seja, a noção de Sócrates de amor é de um amor universal, presente em todas as coisas, em toda a natureza, em toda forma de expressão, de relacionamento para com todas as pessoas, para com todas as coisas, né? Ou seja, você podia amar desde um ser humano a uma pedra, desde o ser humano a uma flor, desde um ser humano a um animal, enfim, o amor ele é universal e só desta forma nós poderíamos amar a Deus. Bom, vou pegar aqui o 13º, 17º. A virtude não pode ser ensinada, ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. Então isso aqui é a doutrina socrática. A virtude não pode ser ensinada, ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. Aqui tem uma observação de Kardec, eu vou ler aqui. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e pode perguntar-se por que ela não é concedida a todos. De outro lado, se ela é um dom, não há mérito de parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que aquele que a possui a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. É um tema que daria profundas divagações, grandes divagações, porque ainda é muito comum no nosso dia as pessoas utilizarem esta expressão de dom, né? Ou seja, aqui a doutrina de Sócrates está dizendo que a virtude não pode ser ensinada, ela vem por um dom de Deus aos que a possuem, né? Ou seja, você não ensina virtude, no sentido que há coisas que nós não ensinamos, como costuma dizer o amigo Flávio, né? Nós damos explicação, mas não podemos dar entendimento, né? Eu costumo dizer que, falando a mesma coisa que ele, mas em outras definições, né? Eu dou o entendimento, mas eu não dou a compreensão, né? Ou seja, eu digo a você e te explico o porquê nós somos imortais. Você entendeu o porquê? Porque não faria nenhum sentido nós não sermos imortais. Não faria nenhum sentido nós sermos fruto do acaso.
Não faria nenhum sentido toda esta expressão de sentimentos de nós uns com os outros para que isso afindasse no túmulo. Então nós entendemos que há uma imortalidade. Eu estou pegando este ponto, mas são alguns. Depois tem a comunicabilidade, enfim. Não é o assunto. Só para nós ilustrarmos uma ideia. Ou seja, você entende que nós somos imortais, mas você não compreende profundamente. Ou se compreende, é como se o entendimento fosse uma ação positiva ou negativa, né? Ou seja, 0 e 1. Ou eu entendi ou não entendi. É mais ou menos assim. Você entende que 2 mais 2 é 4? Você entendeu. 2 mais 2 é 4, está entendido. Agora, o que seria compreender? Compreender seria uma ideia gradativa, ou seja, 2 mais 2 é 4 e não tem gradação. Mas uma compreensão tem, ou seja, vou pegar um exemplo. Eu entendi que sou imortal. Entendi, mas tem medo de morrer, né? Medo de desencarnar. Espera aí, eu entendi, mas não compreendi. Porque se eu tivesse esta compreensão mais ampla, mais aprofundada e introjetada em meus sentimentos, olha só, em meus sentimentos, ou seja, esta compreensão ela é íntima, ela é profunda, ela há uma convicção, não é apenas um entendimento de que a vida é imortal, há uma compreensão, uma convicção, um sentimento de que eu sou este ser imortal. Aí logo não tem uma morte, né? Então observa que entender e compreender, né, são coisas bem distintas. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele menciona uma expressão interessante, né? Ele diz, não basta crer, é necessário compreender, né? A mesma coisa, eu creio em Deus, mas se eu não compreendo, não basta. Porque, eu creio em Deus, tá, estou crendo, em qualquer situação me desmancho, tenho medo de tudo, estou triste com tudo, mas estou crendo em Deus. Como que está crendo em Deus se nós não estamos compreendendo que Deus é infinito amor, infinita justiça, que tudo aquilo naquela situação da qual eu me encontro ali porque é o melhor lugar que eu poderia estar, é o melhor para mim, porque Deus é infinito amor, infinita sabedoria, logo eu estou no melhor lugar que eu poderia estar, passando pelas as melhores coisas que eu poderia passar, né? Estar passando. Claro que tudo existe uma causa com um objetivo de fins evolutivos, que a gente não tem muita noção. É claro que a doutrina espírita vem nos ampliar muitíssimo esta visão, né? Mas comumente não se tem, inclusive até entre os companheiros do espiritismo, né? Porque entender o espiritismo muitos de nós entendemos, mas compreender o espiritismo muitos poucos compreendem, né? E até os que compreendem, como eu disse que é gradativo, né? Não compreendem muito profundamente, né? Allan Kardec compreendia muito bem o espiritismo, mas os nossos companheiros têm as suas compreensões bastante variadas, né? Falo os companheiros, a maioria deles, né? Então, só para finalizar aqui, que a gente está falando sobre o dom, né? Que o dom é aquilo que às vezes nós temos a impressão que é um privilégio, né? Deus deu um dom, né? Por isso que eu disse que é comum. A pessoa tem um dom para tocar instrumento, né? Toca violão, poxa, o outro tem, eu não tenho, que Deus injusto, né? Ao estudar o Espiritismo, ao compreender a doutrina espírita, nós começaremos a compreender que isto que nós chamamos de dom é algo que nós, ao longo dos séculos, fomos exercitando e que nesta encarnação nós estamos mais predispostos a determinadas coisas do que outras. E que de acordo com o nosso livre-arbítrio, nossas escolhas, nós vamos fazendo realizar em nós aquelas nossas ações, aqueles nossos dons que nós temos, né? Ou seja, existe muito essa ideia de dom como privilégio, mas que ao estudar nós vamos entender que são as virtudes
que nós estamos exercitando ao longo dos séculos, né? E quanto mais o exercício, a prática ou o desenvolvimento destas virtudes, né, cada vez nós teremos mais. E aqui eu falo cada vez, inclusive em outras encarnações, né? A gente pega, olha alguém, uma criança tocando instrumento, a gente fala, nossa, que dom que Deus deu para ele. Dom nada, sabe quantas encarnações ele está estudando música? Quantas encarnações ele vem estudando e exercitando na música? Quantas encarnações ele vem buscando mérito para ter um corpo e um cérebro perfeito para desenvolver a música, né? Ou seja, eu estou falando sobre desenvolver, mas há vários aspectos ligados a isso. Merecimento, ter um corpo que permita, que seja suscetível, que seja passível de aprendizado naquela arte, né? Estou pegando exemplo aqui da música. Porque como eu terei dom de Deus, de tocar violão, mas na encarnação eu venho sem os dedos. Ah, mas por que vem sem os dedos? Porque não tem mérito, ou seja, né? Por algum motivo nós não ensejamos para nós um corpo saudável. A gente vai compreender com a doutrina espírita o porquê, né? Estou falando do corpo, mas pode ser a mente, o cérebro também. A pessoa não tem mente para aprender determinadas coisas. Por que não tem uma mente tão sadia ou uma mente com maiores capacidades de desenvolvimento naquela habilidade? Porque eventualmente nesta encarnação ela foi limitada. Mas foi limitada por quê? Porque este ser fez mau uso deste bom raciocínio, desta lucidez, desta boa capacidade de raciocínio que ele já possuiu, né? Um espírito intelectualmente bem desenvolvido, se ele não tiver condições morais para fazer bom uso destas suas faculdades, a sabedoria divina, digamos assim, não permitirá que ele venha com essas faculdades livres, né? A gente vai ver nas obras de Chico Xavier quantos espíritos brilhantes intelectualmente falando vêm limitados, né? Exatamente porque se vier com um corpo perfeito vai fazer mau uso, né? Ou seja, ao invés de usar toda aquela inteligência, toda aquela capacidade para exercer bons valores, ele acaba utilizando isso de modo que prejudique o todo e a ele mesmo. Bom, mas só pegando aqui, né, o que Kardec está dizendo que o Espiritismo é mais explícito, porque aqui na doutrina socrática diz que a virtude não pode ser ensinada. Observa que é uma fala muito simples, difícil até de ter toda essa ideia que eu desenvolvi. Né? Não pode ser ensinada, não, então como que pode? A pessoa se vira e faz, né? Não é se vira e faz. Né? E quando ele fala que ela vem por um dom de Deus, as que a possuem, ele não está falando errado. Só que não é desta forma, Deus deu um dom, não, Deus não deu um passe de mágica, Deus deu a oportunidade das reencarnações, das vidas sucessivas, disso tudo que eu comentei aqui agora, que ele resume dizendo que é um dom de Deus. Mas a definição de dom aqui é uma definição muito mais ampla, muito mais profunda do que essa definição restrita de privilégio. Né? E sim uma definição de dom, de habilidade desenvolvida, de exercício da virtude ao longo dos séculos, né? E exercício da virtude que ensejará não só a bagagem de conhecimento, o conjunto de conhecimento para realizar determinadas coisas, como os instrumentos, o corpo saudável, né? Como eu falava do cérebro, do próprio corpo saudável, para que ele venha a continuar exercendo e desenvolvendo estas habilidades, ao qual aqui nós estamos utilizando a definição de dom. Meus amados irmãos, hoje a nossa reflexão foi um pouco assim ampla, eu peguei aqui umas ideias, tentei elencar estes 3 pontos que nós pegamos aqui no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, para que nós pudéssemos ter assim uma ideia do quanto nós simplificamos e acabamos por dispersar a ideia.
Embora aqui parece que eu estou dispersando, filosofando, alguns arriscariam dizer até sofismando, mas observe que o que eu estou fazendo aqui é não caindo na bobagem, na infantilidade de ter uma ideia muito superficial e errônea sobre a ideia que o Evangelho nos apresenta. Porque o Evangelho é demasiadamente profundo. Ele é aquilo que nós mais precisamos, nós espíritos imortais. Todos nós mais necessitamos. Por isso Jesus disse que ele era o único caminho, não há outro caminho. Toda nossa necessidade culminará naquilo que o Evangelho nos apresenta. Seja que expressão nós quisermos dar, que ideia a gente... Em última análise, toda a ciência, toda a filosofia culmina nos preceitos evangélicos. Nesta moral, nesta ética moral que Jesus nos apresenta, porque é esta ética moral que irá promover, que facultará a sublimação de nós, espíritos imortais. Então o que eu estou tentando fazer aqui é ilustrar como nós pegamos muitas vezes ideias superficiais, equivocadas e queremos estabelecer como verdades e como fatos. E eu peguei aqui no último exemplo a ideia do dom, quando eu disse que Sócrates não estava errado ao dizer que ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. Mas é o que estou dizendo, como Sócrates imaginava a definição de dom. Que existia por detrás disso um conglomerado de coisas para chegar e isso ser entendido como um dom. Ou seja, era um conjunto de coisas. Era um conjunto de coisas que permitiriam que eu tivesse aquele dom, mas que ele não era um privilégio. Como dom é comumente entendido hoje, como uma definição de dom privilégio, sinônimo de um privilégio de Deus a um indivíduo. Né? Então observe que o Evangelho é muito mais amplo. Primeiro que ele sempre contempla a universalidade das coisas, ou seja, privilégio é antônimo, é antagônico à universalidade. Porque se eu disser que Deus deu um privilégio, deu um dom para um e não deu para outro, então esse Deus não é justo. Eu adoraria ser um excelente músico nesta encarnação. E alguém é músico e eu não sou, ou seja, Deus é injusto comigo. Então sempre que eu tiver esta análise superficial e imediatista, eu farei uma leitura bem equivocada do Evangelho, dos fatos, da vida. E nosso objetivo aqui é estudar o Evangelho, é compreender tudo aquilo que o Evangelho nos oferece e, acima de tudo, como eu sempre digo, entendermos os mecanismos de introjeção do Evangelho. E nós iremos compreender que a introjeção ela está diretamente ligada ao crivo da razão, à lógica. Ou seja, se nós não tivermos o bom senso e a nossa lógica, a nossa razão não aprovar uma ideia, ela não introjetará. Meus amados irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Muita paz.